de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, Jornal da Sete. Apresentação Cristiano Pinto Ferreira. Jornalistas Paulo Silva e Ana Santos. Credibilidade e comprometimento com a verdade e o direito do cidadão. Senhoras e senhores, bom dia. Enfim, hoje é sexta-feira e estamos chegando. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, Dia Internacional da Alfabetização. É para conscientizar aí, porque aqui no Brasil os analfabetos funcionais, aqueles que conhecem letras e números, somam, sabe quanto? 27% da população, são 13 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever, não sabem nem escrever um O. É um número que representa 8,7%. Falei 27? Não, 8,7% da população acima dos 15 anos. Hoje também, dia 8 de setembro, é o Dia Internacional do Jornalista. Então, abraçando aqui a Ana, o Max, o Daniel, todo mundo aí, e você que nos ouve, o jornalista, o Dia Internacional do Jornalista, que foi instituído pelas Nações Unidas. Mas foi assim, por mérito do jornalista, o Julius Fuchs, parece, um jornalista que foi assassinado nesta data. E aí, como ele era jornalista do PT de lá, e aí fizeram uma homenagem ao Július. Então hoje, Dia Internacional do Jornalista. Então a você que tem essa missão de bem informar, muito bom dia para o senhor e para a senhora também. E Dia Mundial da Fisioterapia, andar, caminhar, dar uma voltinha no quarteirão. Então é por isso que estamos chegando aqui com o Jornal da Sete, que é a tradição do rádio evoluindo com a tecnologia e a interatividade com o ouvinte através aqui deste canal 94,9 FM. Quero passar para o senhor e para a senhora o nosso WhatsApp, é de graça, é gratuito. Você manda o seu texto, manda a sua voz para cá através do 99679-2377, 99679-2377. Marca a hora aí, são 7 horas e mais 10 minutos, em nome do Rei do Óleo, óleos automotivos e industriais, colchões e produtos Paraíba, a água Del Fonte, leite e produtos Cooper. Olha, o queijo, a manteiga, o Lacmix que as crianças adoram. Hispânia Atacadista, preço baixo e lucro certo. É o atacarejo. Você pode ir lá, você vai comprar, vai pagar muito mais barato, vai fazer economia. Tony Veículos, carros de qualidade, loja de confiança. A rede de postos 7 estrelas, para você andar bem por todos os caminhos. Pet Vale, cuidar e prevenir. E inovar, você leva para sua casa uma obra de arte e vai ficar lá na sala da sua casa. Móveis de qualidade por preços justos. E Campo Vale, porque pessoas importantes merecem proteção e carinho. É por isso que está no ar o Jornal da Sete, a partir de agora, mandando um abraço para você que nos leva de carona em todos os cantos aqui do Vale do Paraíba. Mas motorista, lembre-se que a cada 22 minutos ocorre uma morte no trânsito brasileiro. A velocidade que emociona é a mesma velocidade que mata. 7 horas, 11 minutos agora. Tempo e temperatura. Segundo CPTEC INPE, aqui no altos do edifício SAI de Vale Office, visão panorâmica da terra do poeta Cassiano Ricardo e as margens da rodovia Presidente Dutra, a mais importante do Brasil. Hoje é sexta-feira, tempo seco, tem que hidratar, hein? Olha, água na mochilinha da criançada nesta sexta-feira, segundo o CPTEC INPE, 13 graus, máxima de hoje 29 graus, viu? E o sol nasceu agora há pouco, às 6 horas e 7 minutos, e o pôr do sol se dará às 17h55, Cristiano. Bom dia. Bom dia, né? A gente tem que, acima de tudo, todos os dias orar. Acho que nós vivemos tempos muito difíceis, né? Eu acho que a gente começa o Jornal da Sete, eu confesso que estou assustado até.
Você falou em velocidade e a fatalidade que aconteceu ontem na madrugada em São José dos Campos foi algo assim assustadora, né? Parece, como a Ana estava conversando aqui antes que comece o começo do programa, esse acidente aqui na região sul de São José, esse homicídio doloso, né? Isso não foi um mero acidente. Acidente foi o cidadão ter batido a moto, ter caído, aquilo sim foi um acidente, mas aquilo que toda a população acompanhou no dia de ontem, aquilo não foi um acidente, aquilo foi um homicídio, né? E o cidadão, entre aspas, né, porque para não ofender os que nos ouvem nessa manhã, esse inconsequente, né, ele tem que ser localizado imediatamente, tem que ser preso, até como exemplo para as futuras gerações que estão vindo aí. Eu me coloco no pai, me coloco no lugar do pai daquelas crianças, né? Todos nós somos pais aqui e confesso que eu estava falando, por exemplo, com o Max ontem à noite, aquelas cenas daquele acidente ontem me deixou assim, a gente tem que divulgar, a gente tem que informar, faz parte, né? O Max, na hora que foi, por sinal, o portal do Jornal das 7 foi o primeiro portal a dar a notícia. Nós demos a notícia aqui de manhã, né, logo no comecinho do programa, quando ninguém tinha dado a notícia ainda, mas a gente achava que era algo, uma fatalidade que tinha acontecido, né? Mas não que a gente, durante o dia, o Max foi apurando, a gente foi acompanhando, não que a gente acompanhou durante o dia, né? Os meninos, eu acho que um era Guilherme, a outra era Bianca, Moisés e Lucas. Moisés, Bianca, Guilherme e Lucas, eles foram violentamente assassinados no trânsito de São José dos Campos. Aquele cidadão, né, não tem outro nome para, até em respeito a quem está nos ouvindo, a população nesse momento tem que caçar, né? Todo aí, quem conhecer alguém que tem uma caminhonete vermelha, né, procure saber onde é que está essa caminhonete, porque exatamente ninguém sabe a marca. Falou-se ao longo do dia de uma Fiat Toro vermelha, né? Mas já chegou informação que é um carro coreano. Ninguém sabe exatamente que carro é. Certo é que você que está nos ouvindo agora nessa manhã, ontem eu falei com o Alexandre da DIG, ele viria hoje ao Jornal das 7, mas ele está sem voz, ele falou que eu não consigo falar. Nós conversamos ontem pelo WhatsApp, ele falou, olha, eu preciso sim de ajuda da população, que a população denuncie, que a população ajude a gente a localizar, né? Ninguém consegue entender aquilo que aconteceu. Então você que está nos ouvindo nessa manhã no Jornal das 7, que tem um vizinho, que conhece alguém que tem uma caminhonete vermelha, né? Pode ser qualquer carro, uma Fiat Toro, uma Saveiro, ninguém sabe que carro é exatamente, que tem uma caminhonete vermelha, vão procurar saber onde está esse carro, o que está acontecendo, porque pode ter sido qualquer um, né, que violentamente, né, cometeu esse homicídio doloso, porque falar que não houve a intenção, que foi um mero acidente, durante o dia o Max apurando disse que tinha uma névoa, mas que névoa? A imagem é clara, né? A imagem do COI, e aí a importância dessas câmeras de segurança para a cidade toda, a imagem é clara, não tinha névoa alguma, e a velocidade do carro, olha, aquilo passou como um vento, né? E levou a vida de 4, e ainda poderia ter sido muito mais. Quem viu a imagem, 4 ainda, graças ao nosso bom Deus, que foi somente em tese 4. E eu fico pensando agora, né, como é que está essas famílias, a família desses jovens, né, que foram violentamente assassinados no trânsito de São José. Poderia ter sido muito mais. Quem viu as imagens, ali tinha uns 15, eu acho. Né, poderia ter sido uns 15. Né, poderia ter sido muito mais, porque a imagem foi assustadora. Eu fico me colocando no lugar do pai dessas crianças, né? Isso foi triste, Max. Eu queria até te cumprimentar, Max, pela forma com que você apurou isso ontem ao longo do dia. O número de acessos ao portal ontem foi absurdo, não só ao portal, mas também ao Facebook da Mix FM Vale. Quero te cumprimentar você, o Daniel, a Maria e a Ana pela forma que conduziram isso ontem. A gente fala assim, a gente fica sentido de colocar aquela imagem, mas a gente até deixou bem claro, são cenas fortes, mas a gente tem que informar a população. Max, bom dia. Bom dia, Cristiano, bom dia, Paulo, bom dia aos amigos que nos acompanham aqui pelos 94,9. Esse é o tipo de notícia que naquela galeria de notícias que a gente nunca gostaria de dar, né?
Ontem a gente acompanhou esse caso desde as primeiras horas da manhã. O Jornal da 7 foi o primeiro veículo que entrou com essa informação desse acidente no ar logo nas primeiras horas. A gente continua acompanhando ao longo do dia pelo nosso portal jornalda7.com.br. Vale aí reforçar que quem tiver qualquer informação, testemunhas, pessoas que presenciaram esse crime, quem tiver qualquer coisa que possa ajudar a polícia, pode encaminhar essas informações para a DIG, para a Divisão de Homicídios da DIG, pelo WhatsApp. Inclusive a DIG garante, assegura o sigilo, o anonimato para quem fizer as denúncias. O número é o 99709-6427. Repetindo, 99709-6427. Então, quem tiver qualquer informação, quem passava pelo local, estava lá junto na hora do acidente, puder ajudar a polícia com informações que levem ao condutor desse veículo, que segue foragido até o momento, vai ser de grande valia para o esclarecimento desse caso. A polícia também trabalha paralelamente com as imagens das câmeras de segurança do POI, que monitoram aquele trecho, na tentativa de identificar não apenas o modelo do veículo, mas o condutor, a pessoa que estava à frente desse carro, Cristiano. Agora, um detalhe muito interessante, que eu estava até fazendo a anotação aqui, isso é um verdadeiro atentado que aconteceu. Eu coloquei aqui, eu consegui buscar que no dia 10 de junho, um carro avançou contra pedestre lá em Amsterdã e matou 8 pessoas. Agora, recentemente, em Barcelona, lá na Praça La Rambla, uma van avançou contra o pedestre e matou 13 pessoas. Lá em Estocolmo, eu anotei aqui, Max, o caminhão avançou lá em Estocolmo, no mercado, e também matou gente. Esse caso do Jardim Morumbi é um atentado terrorista que esse cidadão praticou contra os próprios joseenses. Vira e mexe, eu vejo aí a imprensa, o que a situação da Venezuela, que a situação... Brasil, nós vivemos tempos difíceis demais no Brasil. Tempos muito difíceis. Você pega para você ver, esse fato, esse homicídio absurdo no trânsito de São José, corrupção tomou conta do Brasil. Você pega, estava conversando ontem, nós saímos daqui, pela manhã, Paulo, eu, você, o Max, o Eduardo, nós fomos até o centro da cidade tomar um café, a gente foi caminhar um pouco lá no centro, a gente percebe no olhar da população aquela pontinha de esperança, mas aquele sinal de desespero. A população está descrente, Você pega um governo, nesse governo federal, onde o Temer, ele criou uma nova forma de governar. Ele não governa mais para o povo, ele governa para o Senado, e governa pela Câmara dos Deputados, ou seja, com 5% de aprovação, faz o que quer, Você pega esses desmandos aí de corrupção, acharam uma mala de 50 milhões de reais. Aqueles 51 milhões de reais daria nada mais, nada menos do que pagar 6 anos de tratamento das crianças do GAC. A gente peleja todo dia aqui, toda autoridade que vem aqui, a gente fala, passa lá no GAC, deixa um cheque lá, vai no governador, vai no presidente, traz autoridade, traz empresários lá para o GAC, todo dia a gente pelejando por isso aqui, por uma causa nobre, e aí no Brasil nessa mar de lama, Ou seja, nós vivemos realmente tempos difíceis, A gente é pai, a gente quer trancar os filhos em casa, mas como é que a gente vai trancar? Tem que deixar viver também, Mas com muito medo. Ontem eu tentei falar com meu filho, que não está em São José, está em Botucatu, participando de um evento da Faculdade de Direito. Durante meia hora eu não consegui falar com ele, me deu pânico. Nós vivemos tempos difíceis. Já estamos chegando nesse ponto. Temos que orar muito, e eu confesso que tenho muito medo do que vem por aí. Muito medo do que vem por aí. Então, atenção, mecânico, funileiro, eletricista, até porque o carro teve algumas avarias. Possível, pela imagem, Eu até não sei como é que o cara fez um estrago do que ele fez e como é que não bateu nesse carro. Foi um atentado terrorista. O que mais, enfim, outra coisa que choca bastante nessa história é que, que eram jovens, todos na casa dos 20 anos, estavam ali tentando ajudar um desconhecido. Nenhum deles conhecia o rapaz que estava caído no chão e aparentemente nenhum dos 4 se conhecia. Eles foram... Estava se solidarizando com a pessoa acidentada. Se solidarizando com o primeiro que tinha se envolvido num acidente de moto. Os outros 3 estavam ali próximos. Você vê, eles estavam sendo solidários, Você pega a imagem daquela menina, para mim é muito forte. A imagem daquela menina, ela estava atendendo o que realmente foi acidente, com o menino que estava no chão. A menina... Não deu e a hora que ela virou pro lado, o carro já estava em cima dela. Foi assim uma situação que me dói muito.
E 3 desses jovens eles vão ser sepultados agora pela manhã no cemitério Colônia Paraíso, ali no Jardim Morumbi, que é o Guilherme, que inclusive o Guilherme fazia parte da equipe dos nossos colegas lá da Alternativa FM, lá da Zona Rádio Comunitária da Zona Sul. O Moisés e o Lucas serão sepultados agora pela manhã lá no Colônia Paraíso. E a Bianca vai ser sepultada também agora pela manhã no cemitério Jardim da Paz, em Jacareí. Acho que quando, né, morte nunca é bom, né? Mas quando a pessoa já está internada há muito tempo, sofrendo, é um processo natural da vida, né? Agora, é o inverso, né? O pai enterrar um filho é uma coisa dolorida, absurda. Eu confesso que estou muito sentido. É de ficar. São 7 horas e mais 23 minutos, 7h23. Então, mais uma vez, você que vê essa caminhonete, que viu chegando, não tenha medo, ligue para a DIG, para 190 e avise. Mesmo que não seja, mas se você tem uma suspeita de uma caminhonete vermelha, inclusive com avaria, avise a polícia vai ajudar, vai identificar, vai procurar. A população tem que caçar isso é por questão de honra da população, né? Tem que buscar, olha, todo mundo que conhecer alguém, né, que tem uma caminhonete, uma Saveiro vermelha, uma Fiat Toro, falaram que era uma marca, até a Carol tem uma notícia aqui em relação ao farol do carro, se for uma marca da Hyundai, não sei, a gente não sabe exatamente que marca é. Carol? É só um adendo. Ontem, aliás, bom dia para todo mundo. Bom dia. Ontem, conversando com o delegado lá do terceiro... Deu um tilt aqui no Pega do Paulo. Aí, oi. Bom dia. Aí deu. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, alguém... Então, olha, a população que está nos acompanhando, né, que tem alguma informação, né, ou alguma suspeita, procure uma delegacia. A DIG, ela recebe as informações e a pessoa, né? até pelo WhatsApp, a pessoa não precisa se identificar, né, que passa realmente a informação. Até reforçando o número, Cristiano, é o número da Delegacia de Investigações Gerais, WhatsApp, 99709-6427. A informação que eu tenho para dar é a seguinte: ontem, conversando com o delegado, ele disse que o motorista do carro do Fiat Uno que colidiu contra o motociclista foi lá, prestou depoimento, disse até que essa colisão aconteceu porque o motociclista teria ultrapassado o farol vermelho, mas de qualquer maneira ele foi lá e tentou ajudar, muito diferente do comportamento do motorista da caminhonete, que além das câmeras do COI, porque nas imagens que tem lá no portal dá até para ver que tem uma câmera do COI exatamente em cima da faixa de pedestres, onde aqueles jovens estavam fazendo uma barreira até a chegada da ambulância. No caminho, a caminhonete acabou deixando ali pedaços da caminhonete, inclusive pedaços do farol, parece que é de uma Mitsubishi. A polícia agora está investigando uma das pistas, aí é um pedaço do carro. Então, além das câmeras do COI, das câmeras dos comércios ali ao redor, porque tem vários, e também eles vão contar com esse pedaço do carro. Mas eu acho que ao longo, né? São José existem várias câmeras espalhadas pela cidade. Alguma dessas câmeras deve ter conseguido pegar essa placa, né? Mas acima de tudo, né? A população está nos acompanhando, eu acho que não tem que ter paciência com certas coisas, né? Principalmente com isso, né? Tem que sim denunciar. Quem souber que tiver um carro vermelho, sumiu o carro. Caminhonete. Né? Com certeza quem fez isso, quem fez essa barbaridade, esse homicídio doloso, esse atentado, como o Paulo bem disse, né? Que a gente se dói tanto com o atentado lá na França, aconteceu aqui no centro, aqui na zona sul de São José dos Campos. Então, eu tenho certeza que esse que cometeu isso, ele deve ter contado para alguém, porque a pessoa não consegue segurar só para ela, né? E esse alguém, por favor, não se cale, né? Se coloque no lugar do pai, no lugar da família desses E você jovens. que sabe, está escondendo, é tão culpado, tão assassino, tão terrorista, quanto quem fez isso. Então, se você é um parente seu, vai doer menos se você poder avisar as autoridades do que se você esconder. E a gente espera que apareça e que seja preso, não que vá lá na delegacia, né, se apresente junto com o colega advogado, que na verdade, em respeito até aos colegas advogados, mas não que se apresente e não seja preso, tem que ser preso. Né? A motocicleta dessa primeira vítima, o motociclista que colidiu, está desaparecida. A polícia
acha que pode ter sido furtada. Imagina, depois de todo aquele acidente, Sumiu a ainda bicicleta, alguém a motocicleta? pode ter furtado essa motocicleta, porque ninguém sabe Para onde tirar a está. peça. Então, o primeiro mundo, pra você ver, cara, olha a situação, o cara morrendo, os caras vão lá e roubam a moto do cara ainda. Né? Esse é o brasileiro, infelizmente. Né? O primeiro Não, foi acidente. O primeiro foi acidente. Agora, o segundo, como o Paulo disse, foi um atentado, foi um homicídio doloso. Né? Obviamente, um cumprimento aí a você, Ana, ao Max, a Maria, ao Daniel, pela apuração ao longo do dia todo. Né? O portal, quando nós criamos o portal no início, esse era realmente o objetivo de ter um órgão, um instrumento de imprensa isento, né, sem ter atrelado a governos, algo isento, que a população tenha informação, conteúdo de qualidade, informação isenta. Acho que isso é importante para a cidade. Muitos acompanharam ontem essas informações pelo portal do Jornal da Sete, e mais do que nunca, né, se tem um apelo que a gente possa fazer a você que está nos acompanhando em toda a região do Vale do Paraíba agora. Qualquer dúvida, né, qualquer sentimento, qualquer coisa que falar, eu acho que pode ser fulano de tal, denuncie. Né? A polícia vai apurando, nós sabemos da competência da Polícia Civil e da Polícia Militar de nossa região, da nossa força de segurança, que por questão de honra, né, isso não pode passar impune de forma nenhuma. E a polícia também começar a se virar, andar por aí, não é porque está de folga não. 7h28, Ana. Vamos então aos destaques das capas dos jornais, começando pela Folha de São Paulo. Joesley depõe e nega ter sido orientado por ex-procurador. Janot pode pedir nesta sexta-feira o cancelamento da imunidade concedida em acordo com a delação com a JBS. Estadão. Janot vai pedir anulação de imunidade concedida a Joesley em depoimento. Dono da JF negou que tenha sido orientado por ex-procurador a gravar Temer. Valor econômico. Ministro da Justiça, Eduardo, ministro da Justiça confirma troca na Polícia Federal. Torquato Jardim disse que o nome de Rogério Galouro, número 2 da Polícia Federal, está em uma pré-seleção de 3 indicados ao comando da instituição. O Globo, Rio de Janeiro, terremoto atinge costa sul do México e deixa ao menos 5 mortos. A previsão de tsunami na Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. Correio Brasiliense. Este é digital. Olha, o Correio Brasiliense traz a notícia de que Joesley nega que recebeu orientação de Miller para gravar Temer. Gazeta do Povo. Curitiba, Paraná, impostos pesam mais no bolso dos pobres. Reforma tributária quer mudar isso. É o País. Essa é a seção brasileira do jornal espanhol. O furacão Irma devasta a região do Caribe e a Flórida se prepara para uma catástrofe. O maior furacão da história do Atlântico deixou até agora 10 mortos e 23 feridos. Ele dirige-se para Cuba e Estados Unidos, onde está previsto que Miami estará no olho da tempestade neste final de semana. Agora São Paulo. Falando dos aposentados, olha, aposentados por invalidez mantêm benefício após morte. Após corte. O corte da morte. O Vale. O jornal O Vale diz que aviões, petróleo e veículos, eles lideram exportação no Vale. E mais, a tragédia mata 4 jovens e comove a região, Ana. Outros destaques que você vai ouvir falar bastante ao longo dessa sexta-feira, depois da divulgação dos novos áudios de conversas entre o empresário Joesley Batista e outros representantes da JF, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode pedir a prisão de Joesley. Daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, a Receita Federal libera as consultas ao 4º lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Esse lote também vai incluir restituições residuais de 2008 a 2016. Para saber se a sua declaração está liberada, basta entrar no site da Receita ou consultar pelo telefone 146. Destaques da nossa região: o festival segue até domingo com shows musicais, peças teatrais e oficinas. Se você quiser saber a programação, daqui a pouco está lá no portal do Jornal da Sete, www.jornaldasete.com.br. Lembrando que a entrada para toda a programação do festival é 1 quilo de alimento. Atenção, você que é morador de Jacareí, o Catatreco vai passar amanhã
no bairro Cidade Nova, nas ruas Antônio de Oliveira Filho e Miguel Nunes Bicudo. A operação acontece entre 7 da manhã e meio-dia e são recolhidos materiais recicláveis, sucata e utensílios domésticos em desuso, como pneus, colchões, móveis e geladeiras. Para você que pretende ir para o litoral norte, durante esse final de semana, a CETESB encontrou microalgas que podem causar irritações na pele nas praias de Caraguatatuba e Ubatuba. Por isso, fique atento. Se você ver manchas marrom avermelhadas na água, a CETESB recomenda que a praia não seja usada. Só reforçando, a gente já abriu aqui o Jornal da Sete falando sobre a tragédia que causou a morte de 4 jovens entre 18 e 28 anos. Para você saber mais detalhes sobre esse atropelamento na Bacabal, região sul de São José dos Campos, é só você acessar o portal www.jornaldasete.com.br. E hoje continua, né, a apuração ao longo do dia de todos os fatos, de uma forma isenta, né, conduzida por você, Ana, pelo Max, pela Maria, pelo Daniel. Max, durante o dia você vai continuar fazendo a apuração desses fatos e tentar entender, né? Então, até pedir para você que nos acompanha pelo Jornal da Sete, interagir conosco pelo portal, né, www.jornaldasete.com.br, ou pelo Facebook do Jornal da Sete, pelo Facebook da Mix FM, www.facebook.com/mixfm Vale, ou através do WhatsApp do ouvinte, né, onde também você pode ser informado no final do dia. Ontem o Max foi informando a população pelo WhatsApp, e se você quiser também receber as principais informações do dia através do WhatsApp, você se cadastre na lista de WhatsApp da Mix FM, o 996792377, e você, Max, ao longo do dia, conduzindo a equipe aí, continuará, né, informando a nossa população. Sim, Cristiano, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa triste notícia, dessa tragédia ao longo de todo o dia, tanto pelo portal quanto pela nossa página no Facebook, e mantendo todos informados. Olha, eu até peço, né, estava conversando com o Paulo outro dia, o Paulo falou, tem hora, Cristiano, que a gente se motiva, tal. Paulo, você tem quantos anos de jornal, Paulo? 30 anos? Por aí. Então, em 30 anos de jornal, com certeza deve ter infelizmente noticiado fatos tão dolorosos quanto esse, né? Mas ainda eu peço desculpa para você que acompanha, porque ainda eu não consigo não me emocionar. Porque a gente é pai, né? É um negócio assim, muito difícil. É terrível, mas a gente já viu que tudo isso não vai ser o último, não. Infelizmente, porque né? tá cheio de cafajeste aí dirigindo sem carteira, com carro com pneu. Infelizmente. Pneu careca, sem freio, sem documento. Bêbado. Então, mas infelizmente, nós vivemos tempos difíceis. Então você vai se emocionar e muito ainda. 7h35. Vamos informar agora quem pretende passar aí pelos corredores que cortam o Vale do Paraíba. Como é que está a situação do trânsito agora? Jornal da Sete. Na rodovia Presidente Dutra, por enquanto aqui na região, tudo tranquilo, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido São Paulo. Mesma situação no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. Rodovia dos Tamoios, o trecho de Serra e o de Planalto também está tranquilo nos dois sentidos, só que tem que parar e siga no trecho de Serra. E na Floriano Rodrigues Pinheiro também está tudo tranquilo nos dois sentidos. O tempo é bom e o motorista encontra uma boa visibilidade, apesar de estarmos vendo aqui em São José dos Campos uma neblina, mas isso significa que vai vir um solzão por aí. Uma excelente sexta-feira para você, Paulo, Cristiano. A gente conta quem são os convidados de hoje. Mas já está aqui conosco. A doutora Jaqueline Bueno, diretora do PROCON aqui de São José dos Campos. Se você tiver alguma dúvida para esclarecer, quer saber aí dos seus direitos, é só ligar pra gente. E logo mais a gente recebe também o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Muito pra bem. Para você que quer fazer alguma pergunta, basta ligar para 3921-9490. 3921-9490. Você também pode mandar o seu elogio para a cidade de Jacareí, a sua reclamação, a sua dúvida aqui para a doutora Jaqueline Bueno, através do WhatsApp 996792377. 996792377. De preferência mande um áudio, porque aqui é uma rádio, então fica melhor para você expressar aí o que você tiver para falar com a gente. E acesse também o portal www.jornaldasete.com.br. Aproveita, entra no portal e se cadastra, deixa lá o seu e-mail, você vai receber de graça ao longo do dia todas as informações publicadas no portal. 7h37, então atenção, olha, se você não encontrar tempo para cuidar da saúde,
terá que ser paciente para cuidar da doença, viu? Por isso que a gente fala logo cedinho aqui da Companhia Atlética, para superar os seus limites e alcançar os seus objetivos com a melhor estrutura da região e professores super capacitados para ajudar você. É a Companhia Atlética, porque você merece. E lembre-se, a vida tem duas regras. A regra número 1, jamais desista. Regra número 2, lembre-se sempre da regra número 1. Por isso que a gente fala da Companhia Atlética, Shopping Colinas, loja 24 em São José dos Campos. 7h38. Olha, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, você vai poder falar e ouvir a doutora Jaqueline Bueno. Ela é diretora do PROCON aqui em São José dos Campos. É os seus direitos aqui no Jornal da 7. 7h38, faturando e voltando já. Você está ouvindo Jornal da 7.
7, Avenida Andrômeda, 870. 6628, Rei do Óleo Lubrificante. Opa, esse a gente tem prazer de falar de canalha, né? Aquele canalha do Gedel acabou de ser preso pela Polícia Federal. Ontem nos desfiles, né, de 7 de setembro no Brasil todo, ficou clara a imagem quando passava a Polícia Federal, toda a população aplaudindo de pé a Polícia Federal. Para que venha aqui conversar com a população, até para que a gente possa homenagear a Polícia Federal. Parabéns à Polícia Federal por ter prendido nessa manhã, né, aquele canalha do Gedel. Você imagina quantas pessoas estão morrendo no Brasil nesse momento por falta de um remédio, falta de uma cirurgia, falta de uma consulta médica, não consegue uma vaga de creche, por causa do dinheiro desses canalhas que estão roubando e furtando a nação. Lembrando, né? que o ex-ministro ele estava no prédio em que ele cumpria. A população de Salvador agora aplaudindo de pé, né? Aplaudindo a prisão desse canalha do que fique preso pro resto da vida dele. Olha, o ex-ministro Gedel ele deixou o prédio agora há pouco no banco de trás de uma viatura da Polícia Federal e chegou ao aeroporto Luiz Eduardo Magalhães há cerca de meia hora. A Polícia Federal não informou para onde o ex-ministro será levado, mas o ex-ministro ele cumpria prisão domiciliar e está nessa hora no avião. E nós esperamos as risadas dele, caçoar, rir, né, de toda a nossa população. Mas vamos pegar aqui o bom dia da doutora Jaqueline, pegar o bom dia também do prefeito Isaías Santana, retomado a gestão de Jacareí de uma forma que realmente... E agora a população de São José de Jacareí está pensando, né? Se não tem nenhum apartamento vazio, né, em São José, entre São José e Jacareí. Bom dia, doutora Jaqueline, um prazer receber a senhora aqui, que tem conduzido muito bem o PROCON de São José dos Campos. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e hoje eu não poderia reforçar a necessidade de denunciar, de localizar e não deixar que esse crime, que essa coisa bárbara que aconteceu em nossa cidade, passe impune. E lá, nós precisamos sim do meu lado, todo emotivo, totalmente abalado com essa tragédia. E é o que eu falei para ele. Ele está fazendo a parte social dele, que é instigar a população para que denuncie. Sinceros a toda a família. São 7h47, prefeito de Jacareí, Isaías Santana, do PSDB. Bom dia, prefeito. Bom dia, quase feriado. Os fatos importantes da nossa região, que começa em Jacareí, né? Jacareí é o portal da região metropolitana do Vale. São José faz parte. Verdade. Hoje o Casquinha vai nos... Hoje, prefeito. Isso. São José é o quintal generoso de Jacareí, né? O maior bairro de Jacareí, Maior. No sul de São José, tá emendando ali com Jacareí. Prefeito, como é que o senhor tem olhado, né? Os zoneamentos são diferentes, né? Existe algum projeto? Nós temos conversado bastante com as secretarias de São José dos Campos, em especial mobilidade, segurança. Segurança não basta as cidades estarem bem,
é preciso que a região esteja bem, é preciso uma articulação mais completa e mais eficaz, tanto das atuações das polícias estaduais e federais, como também das guardas municipais. É preciso também acompanhar o zoneamento, definir o que é mais importante naquela área limítrofe. Jacareí já tem uma vocação definida, que é permitam que essa acumulação venha prejudicar o exercício das outras funções da cidade. Aquela região ali, o Rio Comprido, sobretudo, que já é uma região bastante povoada, nos preocupa bastante e está entre as áreas que nós estamos fazendo regularização. Mas mais importante, olhando para o futuro, é o lado de cá, né? O Limoeiro, ali o final da Univap, né? E que Jacareí está crescendo, e vai crescer muito naquela região. É porque está sendo projetado por ali também, prefeito, a nova ligação, né, entre São José e Jacareí. Parece ter um loteamento novo, de previsão de investimentos de 20 anos. Aquele trecho do lado direito da Dutra, sentido São Paulo aqui, vai desenvolver muito aquele trecho de Jacareí, né? Sim, muito, e provavelmente duplicará o tamanho de Jacareí. Se todos os investimentos forem realizados, são investimentos para 10, 15 anos, mas quando forem realizados, o Jacareí duplicará de tamanho. Então, a gente está bastante preocupado, temos conversado bastante com a Agência Nacional de Transporte. Esse é o desafio, né? Para fazer de forma na margem da Dutra em Jacareí já estão sendo feitos no sentido de um dia nós temos ali, além da Dutra, duas marginais dos dois lados. Temos também conversado aqui com o São José para já fazer logo essa ligação com o Limoeiro. A Avenida da Avenida está chegando. Aqui dizendo que realmente está no foco da secretaria, a secretaria trabalhando, mas o que precisa acontecer é Jacareí e São José vir no mesmo momento, né? Entregarem. Não pode Jacareí fazer a sua parte, São José parar na terra, né? Sim, vai fazer, porque interessa também a faculdade, né? Que está conversando com a ligação por trás com a faculdade, para evitar que o jacareense atravesse a Dutra, principalmente à noite. E São José falta o quê? Livrar do único acesso que hoje tem, o lado de cá da Dutra, né? Porque ele está tranquilo no sentido de São Paulo, mas não no sentido São José, né? Ela precisa entrar no trevo de Jacareí, que é o trevo da Getúlio Vargas, para já pegar. Começar a ver a obra e vai poder usar a obra daqui a 1 ano, 2 anos? Olha, essa nova ligação entre São José e Jacareí. Eu só falo de obras que eu possa concluir. Então, a expectativa é de fazê-la em 2018, no mais tardar, meados de 2019. Até porque tem todo o processo licitatório, né? Licitação é algo que a gente só tem início, a gente não pode prever que vai terminar a data, porque pode ter uma série de questionamentos, é até bom que tenha todos os questionamentos, para ser a forma mais transparente possível. Mas o segredo é você abrir umas 4 licitações logo. Porque aí, quando tem 4, as empresas brigam menos. Elas acham que tem chance de cada um conseguir pegar uma ou a que mais interessa, brigam menos. Se você faz uma grande licitação, meu filho... É como essa grande licitação que tem em São José, de 140 milhões de reais, que é a Via Cambuí, né? Mas o prefeito Isaías, ele é professor, é especialista nisso. Da equipe técnica da prefeitura, né? Passa pelo crivo do professor. Né? Nesse caso, é verdade. Olha, tem aqui a diretora do PROCON, até para analisar isso aí. Prefeito, o senhor disse no começo do bate-papo aqui que Jacareí é o portal do Vale do Paraíba. O que pode trazer para Jacareí e para o Vale do Paraíba através desta lei de Jacareí? O governador Geraldo Alckmin sancionou uma lei esse ano, permitindo ampliar o número de cidades que poderiam se beneficiar de receitas vinculadas ao turismo, receita do ICMS, e incluiu as cidades de interesse turístico. Então, caberia as cidades apontarem um plano
de cada uma delas. E a partir desse plano, aprovado pela Câmara Municipal, esse projeto é encaminhado à Assembleia Legislativa para que, por lei estadual, a cidade seja reconhecida também como de interesse turístico. Passa a ser de interesse turístico. Então, o governo do estado já deu o parecer de abertura, a Câmara aprova a lei. Agora, o senhor avisa a Assembleia Legislativa? Não, tem duas leis na esfera estadual. A primeira que disciplinou esta ampliação das cidades para ter participação nos recursos, algo em torno de R$600 mil por ano, que investidos em turismo para uma cidade como Jacareí é algo que não se deve abrir mão. Vamos atrás. As grandes não precisam muito, mas as médias e pequenas precisam. Agora, o segundo passo é a Assembleia Legislativa reconhecer Jacareí como de interesse turístico. Já há um projeto em tramitação, de Salesópolis, de Santa Branca. É o deputado do Vale. E se passar aqui, a gente vai dar uma emendadinha nele e falar para ele, ó, passa lá no gato, deixa mais um chequinho lá. Também. O cara é bom, cara. Os deputados passam aqui, a gente pede para a Santa Casa de Jacareí, tá? Então vou dar uma dica para você, deputado Márcio Alvino, viu? Ele tem pede, bastante... ele teve na Santa Casa, eu sei que ele teve na Santa Casa de São José semana passada, o deputado Márcio Alvino, mas todos os deputados que passam por aqui, o deputado Milton Vieira, eu sei que já a Santa Casa e em São José o GAC. Isso é praxe aqui. Olha, eu usei a seguinte tática, eu observo a área de atuação do deputado e vou atrás do André Prado, atrás do Hélio Nishimoto e atrás do Padre Lobato. Parece que o governador tem liberal. O saúde não tem como evitar, né? Além disso, a pressão é muito grande, né? Mas o governo do estado ficar esperando muito recursos federais e estaduais, não, que a maré não está boa, não, né? Mas terminando a questão do turismo, então a expectativa é que a Assembleia também passe, incluindo já temos alguma coisinha pequena federal, e com isso vamos concretizar. Muito bem, são 7h56. Tem um WhatsApp de um ouvinte, aí você que quiser conversar com o prefeito de Jacareí, através do WhatsApp do ouvinte 377, também conosco aqui a doutora Jaqueline do Procon, que veio conversar um pouquinho sobre o mutirão de atendimento da Univap, os 27 anos do Código. Bom dia a toda a equipe do Jornal da Sete e bom dia, prefeito. Meu nome é Tânia, eu sou professora da rede municipal aqui de Jacareí e eu gostaria de saber se esse ano haverá processo. A mesma pergunta da Lu Menezes, através do Facebook do Jornal da Sete, pergunta para o prefeito se há previsão de concurso, né? A pergunta da Tânia e da Lu Menezes, prefeito. Tânia e Lu, esse ano não temos concurso não. A partir do ano que vem nós teremos uma ampliação muito grande da rede. Há 6 creches sendo construídas com recursos federais, 4 em fase de licitação. 2018. Então, no segundo semestre de 2018, nós já teremos inaugurações de várias creches. E aí vamos chamar esse pessoal que está na lista de espera. Esses concursos serão prorrogados, então somente quando forem chamados todos que foram aprovados. Temos concurso, se não houver real necessidade de vagas e se não houver a decisão de contratar imediatamente. A pergunta até da Lu, viu, prefeito? Se os que fizeram o último concurso, se há a possibilidade de prorrogar esse concurso. Será prorrogado, sim. Então, Lu, será prorrogado a diferenciado para a educação. Né?
Prefeito, o 7 de setembro voltou para a Avenida Idade. Sim, conforto, é uma avenida muito mais ampla, uma avenida muito mais preparada para o destino municipal, que fica ali bem perto do centro da avenida, que dá uma retaguarda para toda a montagem do desfile. E terceiro, que é uma avenida cívica, o nome já invoca 9 de julho. Então é preciso respeitar essas tradições da cidade. Eu acho que as coisas só precisam ser mudadas quando necessariamente precisarem ser mudadas. Mudança só para marcar nome, para marcar a fase, para ser diferente, não leva a nada. E principalmente a história, a tradição da cidade. Nós voltamos para o 9 de julho, assim como trouxemos de volta para o Paço Municipal o busto do Castelo Branco. Eu nunca votei neles, nunca apoiei, mas tem que respeitar em algum momento. É história, né? É história, foram apoiados pela população, né? E além disso, contribuiu como presidente para a construção da cidade. Porque não existe, é uma sequência, né? Do governo anterior, que se tinha algo que estava dando certo, o senhor vai continuar. E o senhor vai corrigir os pontos, né? Não mudei nem nome, que são nomes de propaganda, mas já houve um investimento público suficiente para justificar a permanência. Por exemplo, Educa Mais, é um marketing, é uma marca. A administração continua, Educa Mais, paciência, pois já investiu dinheiro público, eu não vou mudar de Educa Mais para Educa Muito Mais, só porque eu estou lá. Quer dizer, essas coisas... Mudar a cor de prédio, né? Isso é um absurdo. E Educa Muito Mais. Prefeito, eu sei que o senhor tem perseguido aí a questão do combate à corrupção. Nós temos cobrado aqui, a gente tem acompanhado o trabalho da Câmara Municipal e a gente tem conversado semanalmente com o Dr. Rodrigo Salomão, que é médico, está emprestando a experiência dele como médico na frente, como vereador em Jacareí. E a questão da Prolac, que é R$1.200.000, imagina, um terreno ser capinado 40 vezes, né? São os milagres que acontecem aqui na região, né? Haja adubo, né? Haja chuva para capinar tanta vez o terreno assim, né? R$1.200.000 da população de Jacareí que foi desviado, que era dinheiro que era para ser construído moradia popular. Eu sei que a questão da corrupção está no radar do senhor. Eu acho, Cristiano, que nós fizemos, enfrentamos o problema sobre os 3 aspectos corretamente. O primeiro aspecto, administrativo. Então, o que eu fiz? Chamei a comissão e falei, verifica se tem responsabilidade de algum servidor efetivo. Apurou-se, em tempo recorde de 60 dias, o servidor foi exonerado. Na verdade, demitido da exoneração. A partir daí, você conclui a investigação no âmbito municipal. O que você faz? Você manda para a Câmara. E a Câmara tem a responsabilidade de apurar a responsabilidade dos políticos que passaram, para que eventualmente eles sejam sancionados politicamente. Mas ao mesmo tempo enviamos para o Ministério Público, que está acompanhando a investigação da Câmara. Com isso, toda a prova que está sendo produzida na Câmara já servirá também para o Ministério Público formar a sua convicção. O que eles estão fazendo lá, o Ministério Público e a Câmara Municipal, é tentar descobrir para que mato foi esse dinheiro. Porque para o capim... Para que mato foi mesmo, porque imagina, capinar um lote 40 vezes, né? Não, e o prefeito, eu acho mais absurdo, né? Com todo o respeito à pessoa do Hamilton, respeito à pessoa, a pessoa é um, o gestor acho que é outro, mas a pessoa como gestor, ele foi na Câmara de Jacareí, disse na Câmara de Jacareí que ele acompanhava, não sei o que. Meu, que acompanhamento é esse, cara? Pelo amor de Deus, é 1 milhão. Meu, se fosse R$1, mas não importa o valor que é. R$1.200.000, a população está ralando para pagar imposto. Prefeito, mas o bom disso é que o seu terreno lá em Jacareí entra para o livro dos recordes. É o único limpado 40 vezes e o único que tem uma doença, né? Aquele TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, mania de limpeza, 40 vezes, é fora de qualquer imaginação, não é, prefeito? Abusaram demais na expectativa de não haver punição. Mas há fatos graves, né? Tem uma servidora da Caixa, que já foi também demitida. Ela era responsável, ela abria as contas dos fantasmas. Dos laranjas. E as pessoas sacavam... O cidadão presta concurso, né? Passa no concurso de uma empresa séria, Caixa Econômica Federal, para fazer uma assim, vergonhice dessa. As pessoas sacavam a primeira, era R$300, e o resto depois era mesmo que fazia o saque. E ela era esposa do mentor das empresas.
Abriram, acho que 60 empresas para chegar nos 60 mil por empresa, não pode mais contratar, né? Porque tem um limite de microempresa, e vai abrindo com os mesmos documentos que serviam para abrir as contas na Caixa. Montaram uma estrutura ali na barba de todo mundo. Mas eu tenho certeza que o senhor está acompanhando, a Câmara está vigilante, o Ministério Público de lá, nós conhecemos o doutor Berdinaschi, né? Isso. Nós conhecemos o promotor. Só para emendar uma pergunta, já que nós falamos de impostos, prefeito, o ouvinte Emanuel, ele é aqui do Jardim Aquários, em São José, ele diz que tem 2 terrenos em Jacareí e não consegue pagar o IPTU pela internet. Tem que sair mais cedo do trabalho para ir ao banco. Perguntando ao senhor se há previsão de permitir o pagamento online dos impostos. Vamos corrigir isso. Aliás, eu aproveito para pedir desculpa à população. Teve um problema de um banco, desse órgão que fiscaliza os bancos, que fez uma portaria em 2015, mudando o sistema de compensação. E a Prefeitura de Jacareí não se atualizou, precisava ter carnês com CPF, não tem no cadastro. Nós mexemos esse ano e a partir do ano que vem vai ser possível a compensação em qualquer agência bancária. Fomos pegos de surpresa, não havia tempo hábil de mudar o sistema, mas esse ano já corrigimos, a Secretaria de Finanças já corrigiu, e para o ano que vem não teremos esses problemas de compensação. E por falar em corrigir, diferente de algumas cidades aqui, de algumas prefeituras aqui do Vale, Jacareí está trabalhando hoje, a prefeitura está aberta, não é, prefeito? Estamos. Houve desfile, né? E muitos servidores envolvidos no desfile. Então a decisão é, se você emenda o feriado, você só vai beneficiar aqueles servidores que não participaram do desfile. Porque os que participaram do desfile teriam um dia a menos. Não é justo, né? Então quem puder abonar, porque está no estatuto, tem direito, emenda. Quem não puder abonar, vamos trabalhar, né? E além disso, a gente está na hora de fazer diferente, né? Apurar. Né? Assim, o Brasil precisa, só se trabalha, só se cresce com trabalho, né? Não tem outra alternativa. Setembro é o mês de terminar o plano plurianual e também a lei orçamentária para 2018. Então é uma sexta-feira onde eu posso ter reuniões com todos os secretários, discutir mais a fundo algumas questões. Vamos trabalhar, né? Não faz mal para ninguém, não. 8 horas e mais 5 minutos. Olha, os Cobertores Paraíba é referência em qualidade por produzir e comercializar produtos superiores a preços justos e que atendam às necessidades e expectativas dos seus clientes. Olha só, toalha de mesa, R$ 1,40 por R$ 1,40, sempre limpa, R$ 15,90. O pano de copa atoalhado, estampado, o pacote com 10 peças por R$ 19,00. O tapete sisal, 50 por 80, R$ 26,00. E olha, aí tem lá uma toalha sensacional. É a toalha anti-formiga para você colocar na mesinha do café ou na mesa de tortas e doces aí da sua empresa ou da sua casa. Toalha anti-formiga que você só encontra na loja de fábrica da Cobertores Paraíba, aqui em São José dos Campos, na rua Maceió, 250, na Vila Terezinha. Ligue lá, fale com a Cremilda no 3911-1561, 3911-1561. Grandes marcas da Cobertores Paraíba. 8 horas e mais 7 minutos, com a presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Deixa eu só registrar aqui a audiência. Agora, no local desse atentado que aconteceu lá, prefeito, na região sul de São José, ali na Estrada Velha, existe um grupo, acho que tem uns 100 motoqueiros reunidos lá, no local onde aconteceu o atentado, fazendo um manifesto, né, contra a impunidade, cobrando das autoridades, e a gente vai cobrar todos os dias aqui. Na verdade, não é nem cobrar das autoridades, porque as autoridades também estão atrás disso, mas a gente está pedindo o apelo da população que acompanha diariamente o Jornal da Sete. Qualquer dúvida, porque ninguém sabe nem o que carro foi, prefeito. Isso aqui é um carro vermelho, uma caminhonete, passou como um vento, né? Levando aí a vida desses 4 jovens nesse atentado. Então você que está nos acompanhando no Jornal da Sete, que sabe de alguém que tem uma Saveiro vermelha, uma Fiat Toro vermelha, qualquer caminhonete vermelha, qualquer suspeita, procurar a Polícia Civil, né, procurar a Polícia Militar para apurar. Isso vai ter que aparecer, né, prefeito? As câmeras de São José monitoraram isso, e creio que Jacareí também tem câmeras e também tem esse monitoramento através de câmeras. Como é que é isso em Jacareí, prefeito? Não tem, não. Não tem? Eles não gostavam muito disso, não.
Ficaram 16 anos e não fizeram 1 milímetro sequer. Mas 16 anos, aqui- Jacareí não tem câmera de monitoramento. Mas aqui em São José, o senhor tem uma boa oportunidade de colocar. Quem fez a instalação que transformou São José numa cidade high-tech chama-se Claude Mary de Moura. Tá lá, né? Que está lá agora, a Claude, que foi, eu a entrevistei quando ela fazia a instalação, ela estava na prefeitura de São José, Ela foi secretária de defesa foi do cidadão. secretária, e transformou São José numa cidade high-tech. É uma boa lembrança para conversar com ela lá. Na verdade, o projeto deve ser concluído agora em setembro e eu espero que em outubro, no máximo, a gente já ofereça a licitação para começar o projeto de monitoramento em Jacareí. Mas esse episódio nos remete a uma necessidade da sociedade. Há uma combinação muito perigosa: juventude, carros, álcool e drogas. Não tem polícia, não tem sistema, Não tem câmera que evite isso. As famílias, a sociedade precisa ficar atento para esse tipo de coisa, né? Talvez mudar o sistema de permissão de dirigir, talvez durante um período limitar tempo de uso do veículo, para experiência, sei lá. Nós precisamos colocar mais limites para que as pessoas, para que sobretudo os jovens se responsabilizem e tenham consciência da responsabilidade que é ter um veículo possante e usá-lo mal e pôr em risco a vida das pessoas. Acho que o sistema atual de aprendeu a dirigir, passou no testinho, vai embora, livre, é muito fragilizado, principalmente para essa Porque faixa muitos etária. não são maturos ainda, não tem uma devida maturidade. Total, e você combina elementos que potencializam o fim da inibição natural do ser humano. Isso é o grande problema da nossa sociedade, que a gente precisa olhar atento, senão vai sempre acontecer essas tragédias, porque é uma combinação muito perigosa. A gente tem acompanhado muito os índices de morte no trânsito, sobretudo porque Jacareí a situação era complicada, e mais de 50% envolve, infelizmente, a juventude, né? Prefeito Davi Junca, ele está nos acompanhando aqui pelo Jornal da Sete, pelo Facebook da Mix, ele diz o seguinte: prefeito, ele ressalta exatamente o que o senhor falou, Jacareí não tem câmeras, né? Porque ao longo dos 16 anos a prioridade da gestão era outra, né? Era desviar o dinheiro, não era investir, né? Ele pergunta sobre as câmeras mesmo de Jacareí. Ele fez a pergunta até antes da fala do senhor, o Davi Junca, perguntando sobre as câmeras de Jacareí, que as câmeras também vai monitorar a questão de muito de roubo de veículos, furtos, e as câmeras vão trazer mais segurança à população. Olha, nós estamos trabalhando em 3 frentes. Primeira frente com os nossos deputados federais, para que a Dutra, em toda a extensão urbana, e aí de Jacareí, aliás, de Santa Isabel até Aparecida, é possível. A Dutra tem toda a infraestrutura já montada e tem também infra de fibra ótica. Se a Dutra colocar, e me parece que até as operadoras de seguro têm um grande interesse, porque reduz drasticamente o preço do seguro desses veículos. Se a Dutra instalar em toda a sua extensão e fornecer para as polícias, você já está um sistema espetacular. Porque com certeza a Dutra é um corredor, né? Infelizmente, né? Um corredor de crime. Entra e sai por ali. Então, nessa frente, nós estamos trabalhando com os nossos deputados federais para que eles coloquem isso e exijam isso do Ministério do Transporte, para que é muito mais fácil. Segundo lugar, o Estado de São Paulo, também com os nossos deputados estaduais, para que eles façam isso na Carvalho Pinto. E você garante aí uma proteção desde Mogi até Campos do Jordão. E os municípios fazem investimento no seu perímetro urbano. Jacareí, um projeto, são 2 muralhas eletrônicas. Uma mais próxima das 7 saídas e entradas, e outra na região central, na região de comércio. Aliás, a Câmara está votando lá a liberação dos motoristas de Jacareí naquele trecho da Dutra lá para livrá-los do pedágio, prefeito? Não, isso não vai. Não há essa conversa. Eu acho que essa questão ela é sempre analisada sob uma ótica equivocada. E eu tive coragem de falar isso durante a campanha, quando as pessoas vinham falar disso e pedir a minha opinião e perguntar se eu ia interferir. Ora, brigar para que o jacareense tenha isenção do pedágio significa brigar para que a Dutra seja uma via urbana. Sim. Não é isso. Quem está passando por Jacareí, vindo de São José, quer chegar vindo de São Paulo, quer chegar em São José, quer chegar no Rio. Não pode, no trecho de Jacareí, enfrentar um trânsito urbano. A rodovia não serve para isso.
O que a briga e o trabalho é para que Jacareí dê alternativas de circulação, de mobilidade, para que o jacareense não precise usar a Dutra. É o sentido inverso. Prefeito. E falei isso quando precisava dos votos. Então eu tenho a consciência tranquila. Mantém. E em nenhum momento da campanha eu defendi, levantei bandeira de isenção de nada. Porque essa visão é equivocada. As únicas pessoas que têm direito à isenção são aquelas pessoas que, para entrarem nos seus bairros, precisam passar no pedágio para se deslocar na cidade. E aí cadastraria as Isso placas. eles estão cadastrados e têm isenção. Ah, que é o condomínio, já há o isso, condomínio então. Lagoinha e os moradores da estrada São Benedito do Foz. Esses têm cadastro e não pagam pedágio, porque eles precisam pagar para se locomover na cidade. Os outros moradores não usam a Dutra porque é mais conveniente. Então, o usuário da Dutra, que não é jacareense, não pode ser punido porque a cidade não tem alternativa viária. 8h14. O ouvinte, Manuel de Jacareí, ele pergunta o seguinte: Jacareí conseguiu recentemente uma obra importante na Dutra, a construção da alça de acesso à Avenida Castelo Branco, na altura do quilômetro 162, sentido Rio de Janeiro. Olha, a renovação da concessão está para 2021. Então essa obra entraria no pacote lá de 2022, 2023, quem sabe. Nós fomos ao Ministério do Transporte com o deputado Márcio Alvino e ele brigou por nós, jacareense, e nós conseguimos trazer para este ano, e se Deus quiser esse ano começa e termina. É um investimento de 10 milhões, recursos do pedágio, que vai melhorar o acesso a Jacareí no quilômetro 161, modernizando e preparando aquele trecho para os 2 loteamentos industriais que estão em fase de implantação naquele trecho ali. 8h15. Saúde não tem preço. Prefira sempre leite pasteurizado, e pasteurizado é Cooper. É o único que mantém os lactobacilos vivos tão importantes para a nossa saúde. Por isso, cuide bem dele, mantendo sempre na geladeira. Leite e produtos Cooper, 82 anos de tradição e qualidade. Prefira sempre leite pasteurizado, e pasteurizado é Cooper. Tem o SDC, que é o Serviço Domiciliar Cooper, para você adquirir os produtos Cooper. Tem queijo, manteiga, iogurte e o Lacmix, que as crianças adoram, no conforto do seu lar. 2139-2230, 2139-2230, faça o seu cadastro. Você está ouvindo
Ixi, vai ver o Fernando. 8 horas e mais 20 minutos, 8 horas e 20 minutos. Olha, na hora de abastecer o seu veículo, antes de colocar o carro na estrada, lembre-se que a rede de postos 7 estrelas tem combustíveis de qualidade em gasolina, etanol, diesel, aditivados e o mais importante, frentistas que sentem prazer em atender bem você e o seu carro. Rede de postos 7 estrelas, combustíveis de qualidade para você rodar bem por todos os caminhos. Postos 7 estrelas, há mais de 30 anos reconhecidos pelo respeito e compromisso com seus clientes. Lembrando que em muitos postos 7 estrelas também tem GNV. 8 horas e mais 21 minutos, doutora Jaqueline Bueno, diretora do PROCON aqui em São José dos Campos. O Mainha foi um músico espetacular aqui da época do Biriba Boys. Ele foi lá na banca do Troca-Troca, colocou R$15 no telefoninho dele. E quando ele foi ligar, não tinha R$1 de crédito. Porque as operadoras continuam sendo as cafajestes do comércio, roubaram todo o crédito do seu Mainha. Olha, no ranking das mais reclamadas, as operadoras de telefonia celular sempre têm o destaque de estar em primeiro lugar. É uma conduta reiterada, desonesta e que lesa o nosso consumidor. O que nós fazemos? Geralmente, quando tem esse tipo de queixa, nós abrimos e até no próprio atendimento preliminar, a pessoa consegue ter a restituição desse valor que sumiu. Até isso estão fazendo, né? Roubando. O cidadão já rala para colocar o crédito no celular. Mas a gente criou aqui a alternativa do cidadão comunicar com a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar o cidadão que não tem dificuldade de recurso. A operadora vai lá e rouba o crédito do coitado dele. Rouba, a pessoa coloca o seu crédito, quando vai verificar sem saber, ele tinha acionado um plano disso, de horóscopo, um plano, porque o que eles fazem? Eles mandam eles SMS, né? Com essas opções absurdas e a pessoa na rapidez, na pressa de fazer ligação, acaba acionando a promoção. E eles provam que a pessoa comprou aquele pacote. Mas nessa situação... o cara clica assim lá sem até saber. Induz o cara, induz o consumidor a isso. Bom, mas nesse caso, o Cristiano é advogado de defesa do consumidor, a senhora é diretora. No caso do seu marido tem 80 e quase 90 anos de idade. Foi um crime que fizeram com ele, roubando o crédito de uma pessoa idosa. Ele tem que ir no PROCON ao invés de ir na loja? No PROCON, porque na loja praticamente não vai resolver. Ele vai abrir um protocolo, eles vão postergar. Vai enrolar o coitado. Vai enrolar. No PROCON eles fazem esse estorno, porque o PROCON, além de ter essa força política, tem uma força que dói no bolso que se chama autuação, multa. Quanto? Depende do faturamento da empresa. Porque na verdade a ideia da multa é de punir, né? Doutora, punir para educar. A única forma que o fornecedor que lesa acaba sendo coibido a não fazer mais isso é multando, não tem pesa no bolso. Doutora, o Código de Defesa do Consumidor está completando 27 anos. Nesses 27 anos, hoje a senhora conduzindo o PROCON de São José, já tem